Bom dia, boa tarde ou boa noite, exploradores do multiverso. Saudações, semideuses, monstros disfarçados e mortais que enxergam através da névoa. Preparem-se para não serem transformados em porquinhos da Índia, porque você está no Podverso, o nosso chalé oficial da cultura pop. Aqui quem vos fala é a Ali e hoje abrimos o portal do Degustando Séries, o quadro onde a gente fala, analisa cada detalhe sem precisar enfrentar uma hidra, né? E para essa missão, eu não vim sem reforços. Estou aqui com a Lola. Olá, pessoal, tudo bem? E ela não vai deixar nenhum monstro escapar, né? E antes da gente enfrentar aí qualquer outra coisa, já nos acompanhe nas redes sociais no multiverso.dageek e já sabe, né? Que se você quiser acompanhar também o que está acontecendo de novo aqui no Podverso, você pode acompanhar a gente pelo seu escutador favorito, então verifique se você já está seguindo a gente. Então vamos lá falar desse último episódio de Percy Jackson, que já estamos na reta final. Degustando séries. É bom eles colocarem um Velocino nessa série inteira pra ver se ela dá uma ressuscitada nessa parte final, né? Porque tá precário. Mais um episódio aí parado e Que o anterior. foi um pouquinho melhor que o anterior. Perdão, gente, mas essa série tá muito complicada de assistir. O que prometia ser uma série divertida, dinâmica, tá sendo muito parado. O episódio 7 ele funciona como um capítulo já preparatório aí para essa fase final, né? Ele já tá diminuindo o ritmo para algumas coisas, apesar desse último capítulo ter sido bem agitado em alguns momentos, né? A gente tem as verdadeiras intenções, as verdadeiras emoções ali, né, dos personagens tendo seus conflitos internos, principalmente, né, em alguns diálogos que a gente vai ter ali da Annabeth com o Luke e também com o Percy. Vamos aos tópicos principais do que aconteceu, né? A profecia de Thalia. O episódio abre com um flashback sonho ali da Annabeth sobre o sacrifício da Thalia. A grande revelação do porquê ela está daquele jeito, que diverge um pouquinho do que a gente acompanha na série em livros, né, do Rick Riordan, mas tudo bem porque não sai tanto do contexto. Que é o Velocino de Ouro, que não vai parar apenas na cura da árvore, mas tem o poder de trazer a Thalia de volta à vida. E aí a gente já pontua de novo, né? A gente descobre melhor, né? Mais sobre o porquê o Velocino, né? Tava sendo tão importante ali, principalmente para essa galerinha que tá aí junto com o Luke, né? Tentando trazer Cronos de volta, né? Agora nesse episódio a gente teve uma espécie de túmulo, sarcófago. Ficou bem esquisito, Ficou diferente, né, a representação ali. A gente só teve uma voz, a gente não teve uma personificação de alguma forma de Cronos ali. Mas, né, o núcleo emocional ali, a gente tem, né, o embate, as motivações, a gente tem uma Clarice que tá focada, né, nessa missão do Velocino, enquanto, né, o Percy, ele tá focando nas pessoas. De novo, a gente tá vendo tudo que já teve nos episódios passados, né, tendo como consequências nesses episódios onde o Percy, ele quer ajudar mais os amigos do que realmente salvar o mundo, né, e ele tenta lá correr atrás da Annabeth, enquanto, né, a Clarice vai atrás do Velocino. O Percy, no fim, né, rapidinho aqui, no fim ambos acabam invertendo os papéis, né, a Clarice é quem realmente salva a Annabeth de outros semideuses ali que estão junto com o Luke, e o Percy ele recupera, né, o Velocino lá do sarcófago do Cronos. porque o Percy começa a ficar entre o destino dele e o afeto dele, deixando claro que a Annabeth sempre vai ser a sua prioridade acima de qualquer profecia, de objetivo que seja. E ele é muito
emocional. E nisso a Clarice se destaca um pouquinho porque ela vai agir conforme precisa ser feito, nem que ela tenha que sacrificar alguém para o mundo ficar em paz. Isso é a diferença entre uma pessoa extremamente passional e uma pessoa mais realista. Sim, a gente tá vendo sempre o Percy, ele tem um ato impulsivo, né? Ele sempre age pelo apego, a lealdade, as escolhas, né, dele são consistentes a cumprir algo com seus amigos. Talvez, né, em algumas partes, se eles tivessem focado ainda mais nessa Clarice, sempre mais focada na missão, em outros aspectos, e claro, ela tem seus próprios objetivos. Se eles quisessem aprofundar ela de outras formas, muito além só de se provar, né? Porque eu acho que todos os semideuses ali, eles sempre estão tentando se provar diante dos pais, né? Dos deuses no geral. Então, talvez também poderia ter esse outro tipo de camada ali, né? Pra aprofundar, e eu acho que esse destaque até que a Clarice teve nesse último episódio foi até melhor para personagem. Sim. Né? Ela se esconde ali em certos momentos e toma certas atitudes e quando a gente tem, né, os personagens ali lutando entre si. O que eu não gostei muito porque eu achei a coreografia, né, de luta ali muito fraca, muito boba. Mas a atriz, né, ela teve um pouco mais de destaque ali, ela realmente se entregou mais no papel. Eu acho que foi o melhor episódio, assim, pra Clarice. Pra ela foi. Mas ainda falando em questão de luta, eu ainda dou um destaque pra atriz da Annabeth de novo, porque ela também é muito boa ali na atuação em geral. Principalmente, eu achei muito fofo ela fingindo que tava dormindo e depois ela acordando. Mas eu vejo assim que talvez as duas funcionem numa dinâmica muito melhor, né? A abordagem que deixaram das duas poderia ter funcionado em outras partes do episódio, mais recente, né? Também na temporada, pra gente ter esse desenvolvimento. Agora a gente vai falar um pouquinho da invasão à Princesa Andrômeda, né? Onde o Percy e a Clarice precisam se infiltrar no navio do Luke. E esse confronto é uma sequência de ações super intensas, incluindo uma luta de espadas entre o Percy, o Luke e a Clarice, enfrentando 5 oponentes sozinha. É aí que a gente vê como funciona a filha do Deus da Guerra. O Percy ainda é muito emocional, ele ainda vai ficar brigando naquele passo a passo dele, porque eu acho que a razão dele todinha tá na cabeça da Annabeth, enquanto ele é todinho a parte emocional e a Clarice tem essa situação um pouco mais equilibrada. Eu até entendo essa proposta de discurso no Jutsu, né? A gente vê em vários lugares, né? Só que eu acho que isso nerfa um pouco os personagens, né? Porque eu vou dar um grande exemplo aí que a gente teve assim, de cultura pop no geral. Eu acho que muita gente acabou desistindo também desse ramo aí na cultura pop, que séries de super-heróis no geral. Posso citar aqui principalmente Flash, né, que a gente teve aí nas primeiras temporadas um Flash muito mais dinâmico. Ele até tentava dialogar em alguns momentos nas primeiras temporadas, mas era muito mais ação, muito mais desenvolvimento. Enquanto nas últimas temporadas ele sempre tentava vencer no discurso e depois corria em linha reta. E é uma coisa que eu acho, né, que já que eles estão querendo amadurecer a série aí da Disney, né, eu ainda acho que eles deviam se manter com contato mais pro infantil, tá? Que algumas coisas chegam a ser muito bobas, muito bestas, né? Assim, de reforçar esse aspecto, de explicar o tempo todo o que funciona, não sei o quê. Mas é interpretativo, né? Você tá ali pra prestar atenção e entender o contexto. Mas o que eu acho o Percy, já que ele tá tendo esse momento de brilhar, né? Esse momento de ação dele, nem sempre tudo funciona no diálogo. Vamos colocar então uma cena, uma coreografia bonita ali, né? Uma troca de câmeras boas, um efeito mais legal, né? Não digo nem efeitos especiais, né? Mas questão de movimentação, onde que vai pegar o que fica muito melhor, né? E a gente tem finalmente também falando nessa coisa do Cronos, né? A gente sabe que ele é o grande vilão aí da saga, né?
e ele demonstra ali o seu poder de alguma forma, quando ele começa a causar uma desconfiança, né, no Percy. Ele tenta falar a profecia de alguma forma, né, pro Percy ali, e depois ele causa dores físicas no Luke e exige uma prova de lealdade ao Luke, né, que ele deve queimar o acampamento, que ele deve matar o filho de Poseidon. Então a gente vai ter aí nesse último episódio, talvez seja até o melhor de fechamento aí, né? Talvez seja o melhor da temporada, porque em si essa temporada eu tô achando muito fraca, né? A primeira, apesar de ter sido meio assim cambaleante em alguns momentos, eu achei que essa segunda temporada poderia ter sido abordada com mais segurança, mais fidelidade aí, ao que eles tinham de proposta, né, para quem tá assistindo. Se tem um livro, por que não seguir, né? Porque o gostoso de Percy Jackson, quando você está lendo, é acompanhar o amadurecimento. E se é uma série para criança, para jovem, sei lá, vamos calcular aí a partir dos 10 anos, tá muito parado, não vai prender a criança na tela. Isso é digno de um protesto dentro do Roblox. Enfim, né? A gente tem um Cronos também um pouco mais. A gente pode tocar mais na ideia também do Cronos, porque ele tá num tom mais ameaçador. A gente já sabe que ele tá ali. A gente vê também o retorno, né, desses novos personagens, né, que tá ali com o Luke. Principalmente, acho que é filha de Apolo, né, que tá ali junto com eles. Muito nerfada, não só serviu pra apanhar ali. E uma coisa que me deixou muito chateada. Mas o Luke tá nerfado desde o começo. Ele é um dos personagens mais importantes para quando vai se abordar Cronos, né? Ele é um portador da voz e da bagunça ali. E ele não tem carisma, né? Eu acho que subestimam ele. Se ele é filho de Hermes, ele tinha que ser um pouquinho mais carismático e comunicativo. Vamos falar que é o deus da lábia, né? Ele tem que saber comunicar e a gente sente isso. Falando em lábia, né? Esse negócio de ser comunicativo, o que fizeram com o Blackjack? Né? O pássaro era um cavalo, né? Ele é um Pégaso, né? Ele é um cavalo alado. Ele era pra falar e ele não fala. Quem é o alazão? E tanto é que, né, falam, é o Pégaso do Luke. Aí não, é o Blackjack e tudo mais. Fica um pouco solto, né? Dentro de, se você só acompanha a história da série, fica um pouco solto. Que eu saiba, o Blackjack, ele fala, né? E ficou só na cabeça do Percy. A gente não teve nem ali, né, uma outra troca, a gente não teve ali uma voz, pelo menos, para interpretar, porque, né, tem ali essa introdução dos dois, mas a gente não tem muito segmento do que vai acontecer. A gente tem ali já uma fidelidade entre os dois, tem uma, tipo, eu te soltei aqui, você tava preso, mas o que mais, né, que vai sair disso? Eu acho que o que deu uma salvada aí no contexto para deixar o episódio com uma outra pegada, sem ficar muito ensaiado, que eu acho também um pouquinho artificial a interpretação dos atores, dá para ver que é um roteirinho e tem que seguir aquilo e ponto final, é a parte emocional que entra falando da mãe do Percy. Sim. Então isso dá uma quebrada, né? Alguns momentos de humor, o Groover também com o Tyson. A Sally voltou, né, com essa aparição inesperada e dá uma aliviada na tensão, porque também é muita coreografia, muita tensãozinha que vai deixando o negócio um pouco maçante. Então, trazer um pouquinho de alívio cômico, a doçura, a hora que ela aparece, para resgatar as coisas lá do navio, dá uma ancorada no Percy que estava à deriva até o momento com a situação. Aí eu fico com uma grande expectativa de como eles vão introduzir as novas partes, então eu acho que eles enrolaram muito nesses episódios todos e o final vai ter que ser assim muito bom, porque ficou muito conteúdo importante pro final, que vai trazer aí personagem importante que vai dar um contexto muito maior pro ritmo do negócio, mas tá paradinho demais para fazer isso. E essa parte da Sally, né, eles estão tentando manter mais a Sally também ali
né, na série mais ativa, né, a gente tem ali o Tyson ligando pra ela junto com o Groover, né, a gente não falou dos dois aí, mas eles também aparecem nesse episódio. Porque a desculpa foi muito boa, né, que eles estavam numa excursão e tudo mais, mas eu ainda acho que em certos momentos, né, de novo, eles dão um enfoque em certas partes e eles esquecem de outras, né, que eles poderiam ter mais tato, mais cuidado, né, nesse tipo de abordagem. Mas tudo bem, né? A gente sabe que nem tudo é perfeito e que eles estão tentando trazer aí o melhor aí para essa temporada. Que eu já deixo claro que não tá sendo a minha favorita, por causa do ritmo, né? Às vezes parece um episódio muito desconexo, né? Acaba de um jeito, começa de outro. Eu sinto que tá um pouco perdido, mas, né, pra quem, né, teve mais contato com o livro, quem teve contato com outras fontes aí, né, desse universo de Percy Jackson, talvez, né, esteja aí gostando ou não. Então, por favor, já deixe seu comentário aí, fala se você tá gostando ou não dessa temporada, pra gente saber se traz mais minúcias ainda sobre esse episódio, com mais coisinhas, porque vai ter bastante coisa, eu acredito, nesse último episódio. Eu tô um pouco assim preocupada com esse último episódio por saber a narrativa, porque vai vir um avalanche de informações e eu acho que eles comeram muito tempo de tela nesses primeiros, quase a temporada toda, né? O final vai ter que ser um negócio muito explosivo e muito rápido e eu não sei se eles dão conta de abordar isso num tempo de um episódio só. E esse foi o nosso mergulho aí nas águas agitadas de Percy Jackson. E agora? Eu queria saber realmente de vocês, nossos heróis aí do multiverso, o que vocês acharam aí desse episódio? Conta pra gente nos comentários, não se esquece de avaliar e se mantenham, né, aí com os olhos abertos e cuidado com as fúrias dos semideus.